Imagine receber uma última carta, escrita por alguém que sabe que seus dias estão chegando ao fim. Cada palavra aqui carrega o peso da eternidade. Não são apenas conselhos, são as últimas instruções, os últimos encorajamentos e um dos últimos testemunhos do apóstolo Paulo, escritos para seu amado filho na fé, Timóteo. Enquanto você ouve esta carta, lembre-se de que estas podem ter sido as últimas palavras de Paulo registradas nas Escrituras. Ouça com atenção, porque a mensagem que fortaleceu Timóteo continua fortalecendo todos aqueles que decidem seguir a Cristo. 2 Timóteo, capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, fui enviado para anunciar a promessa da vida que recebemos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Escrevo esta carta a você, Timóteo, meu querido filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam sempre com você. Timóteo, todas as vezes que me lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus. É a Ele que sirvo com a consciência limpa, assim como os meus antepassados também serviram. Eu me lembro das suas lágrimas e sinto um grande desejo de ver você novamente. Tenho certeza de que esse encontro encherá o meu coração de alegria. Também me lembro da sua fé sincera. É a mesma fé que primeiro habitou na sua avó, Lloyd, depois na sua mãe, Eunice, e tenho plena convicção de que essa mesma fé vive em você. Por isso, quero lembrar você de manter sempre aceso o dom que Deus lhe deu quando coloquei as minhas mãos sobre você, porque o Espírito que Deus nos deu não nos torna pessoas dominadas pelo medo. Pelo contrário, ele nos enche de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso, não tenha vergonha de dar testemunho do nosso Senhor. Também não tenha vergonha de mim, que estou preso por causa dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja disposto a sofrer comigo por amor ao Evangelho. Foi Deus quem nos salvou e nos chamou para pertencermos a Ele. E isso não aconteceu por causa das nossas obras, mas porque esse sempre foi o seu propósito e pela graça que nos concedeu em Cristo Jesus, antes mesmo da criação do mundo. Agora, essa graça foi revelada por meio da vinda gloriosa de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele venceu o poder da morte e, através do Evangelho, trouxe à luz a vida eterna, que jamais terá fim. Foi para anunciar esse Evangelho que Deus me escolheu como pregador, apóstolo e mestre. É por isso que estou sofrendo tudo isso. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e tenho plena certeza de que Ele é poderoso para guardar aquilo que lhe confiei até aquele grande dia. Timóteo, tenha como referência os ensinamentos verdadeiros que você aprendeu comigo. Permaneça firme na fé e no amor que recebemos por estarmos unidos com Cristo Jesus. E pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde esse precioso tesouro que foi confiado a você. Você sabe que todos os irmãos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes, mas que o Senhor derrame a sua bondade sobre a família de Onesíforo, porque muitas vezes ele me fortaleceu e nunca teve vergonha de mim por eu estar preso. Pelo contrário, assim que chegou a Roma, ele me procurou com dedicação até conseguir me encontrar. Que o Senhor lhe conceda misericórdia naquele grande dia. E você sabe muito bem o quanto ele me ajudou quando eu estava em Éfeso. Capítulo 2. Timóteo, meu filho, fortaleça-se na graça que recebemos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tudo o que você me ouviu ensinar diante de muitas testemunhas, confie a homens fiéis e de confiança, capazes de ensinar também outras pessoas. Participe dos sofrimentos do Evangelho como um bom soldado de Cristo Jesus. Um soldado em serviço não se envolve com os assuntos da vida comum, porque o seu objetivo é agradar ao comandante que o recrutou. Pense também no atleta. Ele só recebe a recompensa se competir de acordo com as regras. Da mesma forma, o lavrador que trabalha com dedicação deve ser o primeiro a participar da colheita. Reflita no que estou dizendo, porque o Senhor lhe dará entendimento em todas essas coisas. Nunca se esqueça de Jesus Cristo, descendente de Davi, que ressuscitou dentre os mortos. Essa é a mensagem do Evangelho que anuncio. É por causa desse Evangelho que estou sofrendo. Estou preso, acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a palavra de Deus jamais pode ser acorrentada. Por isso, suporto tudo com paciência por amor aos escolhidos de Deus, para que eles também alcancem a salvação que há em Cristo Jesus e recebam a glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Cristo,
também viveremos com ele. Se permanecermos firmes em meio ao sofrimento, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele continua fiel, porque jamais pode negar a si mesmo. Continue lembrando essas verdades aos irmãos. Na presença de Deus, advirta todos para que não fiquem discutindo por causa de palavras. Essas discussões não trazem benefício algum. Pelo contrário, acabam prejudicando aqueles que as ouvem. Faça todo o possível para se apresentar diante de Deus como alguém aprovado, um trabalhador que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Evite conversas vazias e contrárias aos ensinamentos de Deus, porque elas levam as pessoas cada vez mais para longe dele. Os falsos ensinos se espalham como uma doença. Himeneu e Fileto são exemplos disso. Eles se desviaram da verdade ao dizer que a ressurreição já aconteceu e com isso tem abalado a fé de alguns. Mas o firme fundamento de Deus permanece inabalável. Sobre ele está escrito: o Senhor conhece aqueles que pertencem a ele. E também, todo aquele que afirma pertencer ao Senhor deve abandonar o pecado. Numa grande casa existem utensílios de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns são usados para ocasiões especiais, enquanto outros servem para tarefas comuns. Assim também acontece com você. Se permanecer puro, afastando-se do erro, será como um utensílio separado para um propósito especial, santo, útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. Timóteo, fuja dos desejos da juventude. Em vez disso, busque a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com aqueles que invocam o Senhor com um coração sincero. Fique longe das discussões tolas e sem sentido, porque você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve viver discutindo. Pelo contrário, deve tratar todas as pessoas com bondade, saber ensinar e ter paciência. Corrija com mansidão aqueles que se opõem à verdade. Talvez Deus lhes conceda o arrependimento para que conheçam a verdade. Então eles voltarão ao perfeito juízo, escaparão da armadilha do diabo e serão libertos, pois haviam sido presos para fazer a vontade dele. Capítulo 3. Timóteo, lembre-se disto. Nos últimos dias virão tempos muito difíceis. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes, ofensivas, desobedientes aos pais, ingratas e sem respeito por Deus. Não terão amor pelos outros. Serão cruéis, caluniadoras, sem domínio próprio, violentas e inimigas do que é bom. Serão traidoras, impulsivas, cheias de orgulho e amarão muito mais os prazeres do que a Deus. Terão aparência de piedade, mas negarão, com a própria vida, o verdadeiro poder da fé. Afaste-se de pessoas assim. Entre elas, existem alguns que se infiltram nas casas e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, sobrecarregadas pelos seus pecados e dominadas por todo tipo de desejos. Elas estão sempre aprendendo coisas novas, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Assim como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses homens também se levantam contra a verdade. A mente deles está corrompida e a fé que dizem ter não resiste à prova. Mas eles não irão muito longe, porque a insensatez deles ficará evidente para todos, assim como aconteceu com Janes e Jambres. Quanto a você, Timóteo, tem seguido de perto os meus ensinamentos, a minha maneira de viver e o propósito da minha vida. Você conhece a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Também sabe das perseguições e dos sofrimentos que enfrentei em Antioquia, Icônio e Listra. Você conhece as dificuldades pelas quais passei, mas em todas elas, o Senhor me livrou. E saiba disto: todos os que desejam viver uma vida dedicada a Cristo Jesus serão perseguidos. Enquanto isso, os maus e os enganadores irão de mal a pior. Enganarão outras pessoas e também serão enganados. Mas você permaneça firme naquilo que aprendeu e em que sempre acreditou. Lembre-se de quem foram aqueles que ensinaram você. Desde a infância, você conhece as Sagradas Escrituras. Elas podem dar a sabedoria que conduz à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura foi inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, mostrar o erro, corrigir aquilo que está errado e instruir na justiça. Assim, o servo de Deus fica completamente preparado e capacitado para realizar toda boa obra. Capítulo 4. Timóteo,
Diante de Deus e de Cristo Jesus, que julgará os vivos e os mortos, e tendo em vista a sua vinda e o seu reino, eu lhe faço este solene encargo: pregue a palavra. Esteja preparado em todo o tempo, seja a ocasião favorável ou não. Convença, repreenda, encoraje e ensine com toda a paciência e sabedoria. Porque chegará o tempo em que muitos não suportarão a verdadeira doutrina. Em vez disso, seguirão os próprios desejos e procurarão mestres que digam apenas aquilo que eles querem ouvir. Essas pessoas deixarão de dar ouvidos à verdade e passarão a acreditar em histórias e lendas. Mas você permaneça vigilante em todas as situações. Suporte as dificuldades, faça o trabalho de um anunciador do Evangelho e cumpra fielmente o ministério que Deus confiou a você. Quanto a mim, a minha vida já está sendo oferecida a Deus e o momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, permaneci fiel até o fim. Agora me espera a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que aguardam com amor a sua vinda. Timóteo, venha me ver assim que puder. Demas me abandonou porque amou este mundo e foi para Tessalônica. Crescente seguiu para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Traga Marcos quando vier, porque ele tem sido muito útil para mim na obra. Enviei Tíquico para Éfeso. Quando vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros e, principalmente, os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou muitos prejuízos a mim. O Senhor lhe retribuirá conforme as suas obras. Tenha cuidado com ele, porque se opôs fortemente à nossa mensagem. Na minha primeira defesa diante das autoridades, ninguém permaneceu ao meu lado. Todos me abandonaram. Oro para que isso não lhe seja levado em conta. Mas o Senhor esteve comigo e me fortaleceu, para que, por meu intermédio, a mensagem fosse anunciada completamente e todos os gentios a ouvissem. E fui livrado da condenação à morte. O Senhor continuará me livrando de todo o mal e me conduzirá em segurança ao seu reino celestial. A ele seja toda a glória para todo o sempre. Amém. Mande saudações a Priscila e Áquila e também à família de Onesíforo. Erasto permaneceu em Corinto e deixei Trófimo em Mileto, porque ele estava doente. Faça todo o possível para chegar antes do inverno. Eúbulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam saudações a você. Timóteo, que o Senhor esteja com o seu espírito e que a graça de Deus esteja com todos vocês. Amém. Essas foram as palavras da segunda carta de Paulo a Timóteo. Pouco tempo depois de escrever esta mensagem, o apóstolo Paulo entregaria a própria vida por causa de Cristo, mas as suas palavras atravessaram os séculos e continuam fortalecendo, corrigindo e encorajando todos aqueles que permanecem firmes na fé. Se esta leitura edificou o seu coração, inscreva-se no canal para acompanhar a narração de outros livros da Bíblia e continuar essa jornada pelas Escrituras. E, se esta mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir a palavra de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Até a próxima leitura.